Capítulo 10. O eu psicológico. Esta questão do mim mesmo, o que eu sou, isso que pensa, sente e atua, é algo que devemos autoexplorar para conhecer profundamente. E existem por todas as partes muitas lindas teorias que atraem e fascinam, embora de nada serviria tudo isso se não nos conhecêssemos a nós mesmos. É fascinante estudar astronomia ou distrair-se um pouco lendo obras sérias. Sem embargo, resulta irônico converter-se em um erudito e não saber nada sobre si mesmo, sobre o eu sou, sobre a humana personalidade que possuímos. Cada qual é muito livre para pensar o que quiser e a razão subjetiva do animal intelectual equivocadamente chamado homem dá para tudo. O mesmo pode fazer de uma pulga um cavalo, que de um cavalo uma pulga. São muitos os intelectuais que vivem julgando com o racionalismo. E depois de tudo, o quê? Ser erudito não significa ser sábio. Os ignorantes ilustrados abundam como a erva daninha e não somente não sabem, senão, além disso, nem sequer sabem que não sabem. Entenda-se por ignorantes ilustrados os sabichões que creem que sabem e nem sequer conhecem a si mesmos. Poderíamos teorizar formosamente sobre o eu da psicologia, mas não é isso precisamente o que nos interessa neste capítulo. Necessitamos conhecer a nós mesmos por via direta, sem o processo deprimente da opção. De modo algum isto seria possível sem nos auto-observar em ação de instante em instante, de momento em momento. Não se trata de vermos através de alguma teoria ou de uma simples especulação intelectual. Vermos diretamente tal qual somos é o interessante. Só assim poderemos chegar ao conhecimento verdadeiro de nós mesmos. Ainda que pareça incrível, nós estamos equivocados com respeito a nós mesmos. Muitas coisas que cremos não ter, temos, e muitas que cremos ter, não temos. Formamos falsos conceitos sobre nós mesmos e devemos fazer um inventário para saber o que nos sobra e o que nos falta. Supomos que temos tais ou quais qualidades que em realidade não temos, e muitas virtudes que possuímos, certamente a ignoramos. Somos pessoas adormecidas, inconscientes, e isso é o grave. Desafortunadamente pensamos de nós mesmos o melhor, e nem sequer suspeitamos que estamos adormecidos. As Sagradas Escrituras insistem na necessidade de despertar, mas não explicam o sistema para lograr esse despertar. O pior do caso é que são muitos os que leram as Sagradas Escrituras e nem sequer entendem que estão adormecidos. Todo mundo crê que conhece a si mesmo e nem remotamente suspeita que existem a doutrina dos muitos. Realmente o eu psicológico de cada um é múltiplo. Devem sempre como muitos. Com isto queremos dizer que temos muitos eus e não um só, como supõem sempre os ignorantes ilustrados. Negar a doutrina dos muitos é fazer-se de tonto a si mesmo, pois de fato seria o cúmulo dos cúmulos ignorar as contradições íntimas que cada um de nós possui. Vou ler um jornal, disse o eu do intelecto. Ao diabo com tal leitura, exclama o eu do movimento. Prefiro fazer um passeio de bicicleta. Que passeio que nada! Grita um terceiro em discórdia. Prefiro comer, tenho fome. Se nós pudéssemos ver em um espelho de corpo inteiro, tal como somos, descobriríamos por nós mesmos, de forma direta, a doutrina dos muitos. A personalidade humana é tão só uma marionete controlada por fios invisíveis. O eu que hoje jura amor eterno pela gnosis é mais tarde deslocado por outro eu que nada tem a ver com o juramento. Então o sujeito retira-se. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher é mais tarde deslocado por outro que nada tem a ver com esse juramento. Então o sujeito se enamora por outra e o castelo de naipes vai ao chão.
O animal intelectual equivocadamente chamado homem é como uma casa cheia de muita gente. Não existe ordem nem concordância alguma entre os múltiplos eus. Todos eles rixam entre si e disputam a supremacia. Quando algum deles consegue o controle dos centros capitais da máquina orgânica, sente-se o único, o amo, embora ao fim seja derrotado. Considerando as coisas a partir deste ponto de vista, chegamos à conclusão lógica de que o mamífero intelectual não tem verdadeiro sentido de responsabilidade moral. Inquestionavelmente, o que a máquina diga ou faça em um momento dado depende exclusivamente do tipo de eu que nesses instantes a controle. Dizem que Jesus de Nazaré tirou do corpo de Maria Madalena 7 demônios, 7 eus, viva a personificação dos 7 pecados capitais. Obviamente, cada um destes 7 demônios é cabeça de legião. Portanto, devemos pôr como corolário que o Cristo íntimo pode expulsar do corpo da Madalena milhares de eus. Reflexionando sobre todas essas coisas, podemos inferir claramente que a única coisa digna que nos possuímos em nosso interior é a essência. Desafortunadamente, a mesma encontra-se enfrascada entre todos esses múltiplos eus da psicologia revolucionária. É lamentável que a essência se processe sempre em virtude de seu próprio engarrafamento. Inquestionavelmente, a essência ou consciência, que é o mesmo, dorme profundamente.